Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves e que me amas. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Na igreja de São Luís dos Franceses, em Roma, há uma tela grande, mais de 3 metros por 3 metros, pintada por Caravaggio. Nessa tela estão vários homens, um grupo deles sentados em torno de uma mesa, em que um deles que tem junto às mãos um saco com moedas e algumas moedas entornadas sobre a mesa. E depois, de pé, a olhar para esse grupo, estão duas personagens e está um deles que está a apontar, assim com o dedo indicador, para ao primeiro homem que tem as moedas na mão e na mesa junto de si. E o quadro é todo escuro, menos aqui um feixe de luz que vem de trás deste homem que está a apontar, que está de pé, e que vai incidir sobre este homem que tem, o outro homem que tem as moedas. E esta é a vocação de Mateus, de Caravaggio. O que está sentado com as moedas é Mateus, e o que está de pé a apontar, e de onde vem a luz que ilumina Mateus, é Jesus. E é este o Evangelho da missa de hoje. Diz que Jesus ia a passar e que viu um homem chamado Mateus na banca da cobrança dos impostos. Jesus ia a passar. Acontece com alguma frequência no Evangelho. O evangelista exprimir-se desta maneira para introduzir algum acontecimento. Jesus passava à beira do lago, passava no centro da cidade, passava junto à casa de fulano. Jesus passava. E esta passagem de Jesus não é apenas uma passagem física, embora o seja aqui neste caso, mas é também uma passagem de Deus na vida daqueles que o veem passar, que o acolhem. Passou Jesus na vida de Mateus. Não era a primeira vez. Não sabemos se Mateus já conhecia ou não conhecia Jesus pessoalmente, mas certamente teria ouvido falar dele. E agora vê-o passar à sua frente, parar, apontar para si e falar-lhe. Jesus passou na vida de Mateus, um acontecimento que transformou este homem completamente. Pois Jesus também passa na tua vida e na minha vida. Não passa fisicamente, porque nós não vivemos ao mesmo tempo que Jesus. Já morreu, ressuscitou e subiu aos céus há muitos séculos, mas está presente e passa de muitos modos. Primeiro passa quando nos sussurra no íntimo da alma, vai-nos inspirando com suavidade aquilo que devemos pensar, fazer, ou que devemos não pensar nem fazer. Jesus vai falando-nos e desta maneira passa na nossa vida. Faz lembrar um pouco o cavaleiro que monta um cavalo que já está muito bem treinado e para fazer o cavalo ir pelo caminho certo, vai pressionando suavemente a rédea, ora do lado direito, se quer que o cavalo vire para esse lado, ou do lado esquerdo, se quer que vire para o outro. Não é preciso puxar nem dar um esticão, basta uma ligeira pressão. Isto é suficiente para o cavalo. E assim Deus também vai suscitando na nossa alma pequenas inspirações, com suavidade, para nos conduzir no caminho da vida. Jesus também passa na nossa vida através de acontecimentos exteriores, coisas que nós testemunhamos, ou ao vivo, ou na televisão, e que nos impressionam, seja a beleza de uma paisagem, ou a bondade de um sorriso de uma criança, ou às vezes acontecimentos dramáticos, como um acidente, uma miséria humana, e tudo isto nos faz pensar em Deus. Deus como a fonte da beleza ou da bondade, Deus como aquele que trará o remédio e a salvação, como aquele que trará a justiça. Deus também passa na nossa vida e clama na nossa vida através destes acontecimentos e pessoas. E por último, Deus passa na nossa vida, às vezes de maneira muito intensa e forte, e nós nesse preciso momento damos-nos conta de que é Deus que nos está a falar, que é Deus que está presente e que é Deus que está a atuar. Os acontecimentos que impactam a nossa vida, uma experiência na oração forte, em que temos esta certeza, um acontecimento que muda uma nossa perspectiva, uma tomada de uma decisão grande, e nós temos uma consciência clara de que Deus está a passar na nossa vida, na minha vida e na tua. Mas Jesus não passa simplesmente sem fazer mais nada. Jesus passa, aponta para Mateus e diz: vem e segue-me, vem e segue-me.
E a partir daquele momento, diz o evangelista que Mateus deixou tudo, deixou o seu trabalho, deixou o dinheiro. Pensamos que terá deixado as coisas mais ou menos organizadas, não deixou simplesmente o dinheiro sobre a mesa, e deixou de exercer aquela profissão da cobrança de impostos para ser discípulo de Jesus. E a partir daí seguiu por toda a parte, até à sua morte e ressurreição, e depois foi um dos principais membros da Igreja Nascente. Aliás, deixou-nos escrito o Evangelho, segundo São Mateus. Este encontro com Jesus que chama Mateus, foi a descoberta mais importante da vida de Mateus. Percebeu quem era, filho de Deus, criado por Deus, amado por Deus, percebeu para onde se dirigia, para Deus, para a plenitude no céu, e percebeu que já nesta vida podia encontrar-se e estar com Deus, estar com o próprio Cristo, e desta maneira, vivendo dia a dia com Deus, preparar-se para a comunhão plena no fim da vida. Pois podemos dizer que Mateus descobriu a sua vocação, o seu chamamento. Jesus chamou e seguiu e fez dele apóstolo e pescador de homens. E nós também temos uma vocação que é a mesma para todos, chamada a vocação à santidade. Pelo batismo, nós ouvimos o chamamento de Cristo: vem e segue-me. Ser batizado, tornar-se filho de Deus, é também um convite a um seguimento, que é um seguimento no modo de viver, no pensar, aquilo que damos importância, aquilo a que nos dedicamos. Queremos seguir os passos de Jesus, queremos fazê-lo segundo os critérios de Cristo. Vem e segue-me. E sabemos que esta é a razão da nossa vida, ser como Cristo, ser com Cristo, em primeiro lugar, da amizade com Jesus, dos sacramentos, pois vai-se transformando a nossa vida e tornamos semelhantes a Cristo. Isto ao longo de muitos anos, esperando, sim, a plenitude quando chegarmos ao céu. Esta é a vocação à santidade que todos os homens e mulheres têm e que se atua, em primeiro lugar, pelo batismo. Também existe outro tipo de vocação. A vocação pode dizer-se a vários níveis. Quem fala da profissão, quem fala de alguma aptidão especial. Mas, em linguagem, gíria católica, para além da vocação à santidade, que é a mesma para todos, esta radicalidade do amor, também cada um de nós tem uma vocação específica, assim, o modo como se vai inserir na vida da Igreja e como vai viver a vida cristã. E, sobretudo, as pessoas mais novas, que ainda não decidiram, ainda não descobriram o que é que Deus tem para elas, os jovens, adolescentes, jovens, os jovens adultos, pois todo jovem católico deve colocar-se diante de Deus e procurar conhecer a vontade de Deus a seu respeito. Senhor, o que queres de mim? Para que me criaste? Qual é o projeto em que me queres? Eu estou aqui, eu sei que vem de ti, sei que a minha missão neste mundo é dada por ti e que a maior alegria da minha vida é descobrir essa missão e vivê-la, cumprindo a tua vontade. E daqui, pois, surgirão desejos para uns de seguir o sacerdócio, para outros de seguir o matrimónio, para outras seguir uma entrega de total consagração a Deus, seja na vida celibatária, seja na virgindade consagrada, né? E depois várias formas de vida religiosa também. Todo o espectro de possibilidades que existem da vida cristã e que nós devemos, pois, ponderar, colocando-nos diante de Deus com um espírito generoso. Mateus, não tenho a menor dúvida, foi um homem muito feliz, não porque a vida lhe correu bem ou porque fez sempre aquilo que quis, mas porque conheceu Cristo e fez aquilo que Cristo quis. Fazer a vontade de Deus, não contrariado, mas procurando identificar a minha vontade com a dele, é o caminho de santidade, é o caminho de felicidade, é aquilo que nos preenche e realiza perfeitamente. E é isto que nós desejamos. Finalmente, diz o Evangelho que Mateus levantou-se e seguiu Jesus. Deus faz-nos muitos convites, quer conduzir-nos a uma vida plena de felicidade, mas não nos obriga, quer que nós queiramos também, não força a nossa liberdade e por isso faz convite, propõe, bate à nossa porta de muitas e variadas formas, mas quer que tu e eu pensemos, que confiemos nele, que nos abandonemos nele, se tenhamos esta certeza de que confiar e fazer a vontade dele é o nosso maior bem e que o façamos.
E por isso mesmo, sejam os convites de Deus por coisas pequeninas neste momento, para o dia de hoje, seja por decisões mais importantes da nossa vida, peçamos a ajuda de Nossa Senhora para, primeiro, saber aquilo que Deus quer acerca de nós, ao passar e ao convidar-nos, perceber o seu convite, e depois que nós tenhamos a coragem, o valor, a confiança, a fé, para cumprir aquilo que Deus nos manda. Dou-te graças, meu Senhor e meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, és da minha guarda e intercedei por mim.